com essas duas energias, com essas duas forças, tá bom? E aí eles perceberam que elas tinham dinâmicas específicas entre elas. Eu vou falar aqui para vocês, que eles chamaram de interdependência. Já ouviram esse termo? A interdependência, a gente está falando que aí uma força, né, ou um lado, depende do outro. É impossível você tirar um dos lados sem que o outro também seja afetado. Tudo bem? Isso é uma interdependência. Temos aqui uma moeda, tá bom? A moeda ela tem dois lados, certo? Cara, coroa. Tudo bem? Beleza. Ela vale, né, atualmente aqui no nosso mercado 25 centavos, tá bom? Essa moedinha aqui, ela possui um lado yin e um lado yang. Ou seja, o lado da cara depende diretamente do lado da coroa. Eu vou cortar essa moeda ao meio. Tá? Imaginem que eu pego aqui o meu super laser moderno, né, que os ETs trouxeram. Estou em Minas, né, aqui em Minas tem muito ET. A gente corta essa moeda aqui ao meio. E aí eu vou lá no mercadinho com metade da minha moeda. Teoricamente, ela valeria 12 centavos e meio. Né? Eu quero uma bala, pode ficar com o troco. E o cara vai falar, meu, isso aqui não vale nada. Não vale nada, porque ela está cortada ao meio. Falta o outro lado dela. Sem o outro lado, eu não posso aceitar isso como seu dinheiro. Ela não é válida, ela não tem força, ela não tem energia, ela perde a sua vida, ela perde a sua missão, o seu propósito. Então, para que as coisas existam e a gente consiga entendê-las, a gente precisa sempre dos dois lados. Eles andam em conjunto. Por mais que a gente faça essa separação em tabelinhas, isso aqui é yin, isso aqui é yang, eles são, na verdade, um só indivisível. E isso, então, é chamado de interdependência. Essa é uma das leis, né, cósmicas aí, que regem a dinâmica do yin com o yang, tá bom? Eles dependem um do outro. Guilherme, mas me dá um outro exemplo aí. Saúde e doença, né? Para nós que somos aí da área da saúde ou para todo esse quadro que a gente está vendo hoje aí no planeta, nessa pandemia. Saúde e doença. Saúde, teoricamente, yang, né? A parte mais sutil do processo, e a doença, que é aquela parte mais densa, que chega até doer muitas vezes, né? Quando eu falo doença, eu estou falando de dores também, tá? Não só uma doença diagnosticada, assim, mas eu estou com uma dor na lombar, isso é uma doença, digamos, né? Um desequilíbrio, uma desarmonia, tá? Então, saúde yang, doença yin. Mas como que esses dois são um só? Eu prefiro ficar aqui no lado da saúde, né? O fato da gente escolher só o lado da saúde é querer cortar a moedinha no meio, né? A gente pode acabar tendo problemas e conflitos por conta dessa escolha radical de querer eliminar um dos lados e ficar apenas com um deles, né? Eu posso me frustrar, eu posso ficar mais doente ainda, né? Porque a hora que eu tento dividir a saúde da doença, isso pode criar um rombo gigantesco, né? Na minha composição geral, na harmonia do meu organismo, né? Porque eu estou tirando uma das partes que equilibram o sistema do meu corpo. Se eu tiro uma delas, né, eu fico sem base, sem chão. Em pouco tempo, ou sei lá, muito tempo, a gente consegue levar isso bastante adiante. A gente pode, então, aí desequilibrar. Pessoal, tá tudo bem? Estou ouvindo uns barulhinhos aqui. Me confirmem aí, por favor. Tá tudo certinho? Estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Mandem mensagens, tudo certo. Maravilha. Então, bora lá. Né? Essa, então, é a tal da interdependência, né? Onde uma energia depende da outra. Elas estão ali juntinhas. Tá? Não quer dizer que a gente tenha que ficar doente, né? Então eu vou mergulhar na doença, assim, vou abandonar os exercícios, a alimentação saudável. Não é isso.
Equilíbrio é tudo nessa vida. Tá? A gente precisa entender essa dinâmica, conseguir ali minimamente equilibrar as duas forças. Então, ficar doente não é a pior coisa do mundo, desde que a minha curva de equilíbrio não seja muito grande, muito alta. Agora, se eu tenho uma curva muito íngreme, isso pode me machucar. Lembra do barco Viking lá do Play Center, né, dos parques de diversão? Né? A hora que tá baixinho ali, as pessoas estão, tá até gostoso, né? Ah, que legal, vai por aí. Aí a hora que o negócio começa a ficar um pouco mais íngreme, tem alguns que dá aquela passada mal, assim, né? O pessoal começa a embrulhar, e coitado de quem tá embaixo, né? Então é isso, a hora que o brinquedo começa a ficar íngreme demais, né? O que a gente começa a acender demais uma curva, né? Subiu demais uma, outra vai ter que descer para equilibrar. É difícil subir com as duas juntas, né? Então, uma hora o Yang está lá em cima, eu estou super saudável, bacana, mas eu inclinei tanto que a hora que isso voltar, pode ser que ele vire completamente do outro lado, aí eu fique muito doente, tá? Então, a interdependência é isso, eu preciso criar essa onda, né, de equilíbrio e ela não pode ser muito íngreme, tá? Eu preciso criar uma, uma onda harmoniosa. O microfone da Júlia está dando retorno, vamos ver aqui. Desativar o som. Tudo certo? Acho que agora foi. Pessoal, se vocês verem o microfone de vocês aí ativado, vai no linkzinho aqui do lado, vocês vão ver, tem um microfoninho e uma câmerazinha. Vocês mesmos podem desativar, tá bom? Que às vezes quando entram pessoas novas na sala, elas entram com o áudio liberado, tá? Então quem vai me dando uma ajuda aí. Boa. Então, beleza. Falamos da primeira lei, ou da primeira dinâmica de interação entre o yin e o yang, que é a interdependência. Tá? Um depende do outro, tentou tirar um, acabou, já era o outro. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Próximo, intersuporte. Eu gosto desse nome, tá? Intersuporte. Tem alguns autores, outros professores que também usam a palavra consumo, interconsumo, que na verdade elas estão juntas ali. Né? O que seria então o intersuporte e o interconsumo? Um alimenta o outro, né? De certa forma, a hora que eu estou com o yang aqui crescendo, ele consome ou ele pega a carona, ele pega o apoio, o suporte do yin. Né? Eu prefiro pensar no suporte como se isso aqui fosse uma roda, né? A hora que a roda está girando, essa partezinha aqui, ó, é o yin, essa partezinha é o yang. Quando o yin está em cima, o yang dá suporte e sustenta ele para ele ficar lá em cima. Aí a roda gira, né? Tudo vai girando. E aí isso inverte, né? Aí agora quem dá o suporte é o yin, para o yang conseguir ficar lá em cima. Então eles estão o tempo todo fazendo essa dinâmica de troca e um dando apoio ao outro. Se eu faço aquela mesma história, não gosto, Guilherme, de doença, eu prefiro só a saúde. E aí você então tira uma parte dessa roda, né? Ela fica uma meia-lua, uma parte vai ficar reta, achatada e a outra arredondada. Quando está girando com a parte arredondada, maravilha, show de bola, tá tudo super bem. A hora que isso chapa no chão, né, a parte reta, ela vai chapar ali no chão, aí que começam a vir os problemas. Porque para levantar isso, eu vou ter que fazer muita força, né? Eu vou ter que agarrar ali a parte reta, tentar empurrá-la lá para cima e empurrar de novo para a parte arredondada conseguir fazer o seu movimento. E o que a gente acaba usando aqui no Ocidente para fazer esse movimento? Remédio, intervenção cirúrgica. Né? A gente acaba vivendo dopado, né? Se dopando de medicamentos para tentar viver uma vida saudável ou encontrar somente a vida saudável. Eu não quero dor, não quero desconforto, não quero doença. Então eu acabo às vezes me entupindo de remédio, exagerando nos exercícios, né?
para conseguir compensar esta parte que não está arredondada, né? Só tem a parte redonda em cima, eu estou tentando compensar essa reta de baixo, né? Ou seja, o meu yin não está dando suporte para o meu yang. Então a gente pode se dar mal nessa história. A gente está vendo um pouco disso em relação à própria cultura, sociedade, política do nosso país, mas também de outros lugares aí do planeta, né? Parece que é uma via de mão única, né? A gente não está com a roda completa dentro do nosso sistema político. Parece que é só meia roda, parece que é só de um lado que carrega peso e força e do outro está tudo bem e tranquilinho. Isso é um desequilíbrio num nível, num grau maior, que a gente, né, numa dinâmica que vai para além do meu corpo físico, vai para a cultura em que eu vivo, né? E isso pode, óbvio, causar sérios danos também ao próprio planeta e ao ambiente que a gente vive. Por exemplo, né, grandes cidades, centros urbanos, se você olha, existe um certo desequilíbrio, né, entre natureza e construção humana, né, aquilo que foi construído pelos seres humanos. Tem uma descompensação muito grande, né, e isso gera aí uma doença para essa cidade, né, um descompasso, uma desarmonia. Ela não consegue mais dar suporte um para o outro, né? Aí, quando a árvore estoura, né, o canteirinho que ela está ali, quebra o asfalto, a gente fala, nossa, né, que árvore, vamos cortar ela, senão ela está atrapalhando o trânsito, né? E a gente vai lá de novo e quer deixar tudo do jeito que a gente gosta, assim, né, ou do jeito que é mais fácil para a gente utilizar, sem olhar o outro lado que está sofrendo, que está carregando, né, um peso enorme para tentar manter esse equilíbrio. A tendência de todas as coisas que existem nesse universo é a manutenção do equilíbrio, né? Quando a gente dá um empurrão e desequilibra as coisas, elas vão tentar se equilibrar naturalmente, tá? Então, por mais que a gente faça mal ao nosso corpo, ao nosso organismo, ele tenta todo santo dia encontrar equilíbrio, encontrar harmonia. Se você der um salgadinho, fofura para ele, no almoço hoje, ele vai tentar pegar o que você colocou lá dentro e transformar aquilo em nutriente, em energia de alguma forma. Ele vai tentar, pode ter certeza que ele vai tentar fazer você encontrar o equilíbrio, tá? Só que ele aguenta esse sistema por um período, né? Depois de um certo tempo, fica mais difícil dele sustentar isso. E aí o corpo começa a acender as luzinhas do alarme, né? Vai dar uma gastrite, sei lá, uma má digestão, alguma coisa vai acender, alguma luzinha vai piscar ali dentro de que eu estou levando um processo de suporte de forma inadequada por um período, por um certo período, né? Pode ser de hoje para amanhã, pode ser 30 anos, pode ser 80 anos, não sei, né? Cada pessoa reage de uma forma, né? Vai depender do grau de intensidade do desequilíbrio e da duração dele, né? De quanto tempo eu estou em desequilíbrio com essas forças, tá bom? Então, qualquer sinal de alerta que o nosso corpo envia para a gente, ele está falando para a gente, ó, compensa aí. A gente precisa equilibrar, as coisas não estão bem divididas, né? A tal da reforma agrária do nosso corpo, né? Tá trabalhando demais do que descansando. Ele está dando algum sinal de alerta, alguma coisa ele está falando, ó, você precisa dormir mais, você está muito tempo acordado e pouco tempo dormindo. Ah, está usando muito o seu corpo mental e pouco o seu corpo físico. Ele dá sinais o tempo todo, né? Então, durante o dia a dia, a gente precisa estar sempre atento a esses movimentos e a esses alertas que o nosso corpo sinaliza para a gente para tirar, né, essa parte reta aí do nosso gráfico, né, para dar uma embarrigadinha aqui de leve, para isso chegar a um possível equilíbrio lá na frente. E a gente ainda sabe, né, quem já trabalha, quem é terapeuta e já leu um pouco sobre medicina chinesa, sabe que é praticamente impossível encontrar equilíbrio estando manifesto aqui num corpo físico, né?
Jesus, Buda, né, esses caras assim, né, iluminados aí da vida também sofriam, também tinham doenças, né, desequilíbrios. Por quê? Porque aqui a gente está suscetível a isso, né? Negócio bom parece que é lá do outro lado, assim, é do lado yang da coisa, não é do lado manifesto, né? Então a gente precisa aí saber dosar melhor as nossas energias, tá bom? Então vamos lá. Tao produziu Qi, Qi produziu o Yin e o Yang. O Yin e o Yang se relacionam um com o outro de forma interdependente e agora dando suporte um para o outro, né? O tal do intersuporte. Tudo bem? São duas relações. O suporte e o consumo, eles andam juntos. Quando eu estou dando suporte, eu estou fazendo a parte boa do negócio. Quando eu estou consumindo, dá aquela sensação de que eu estou gastando algo a mais do que deveria, ou deixando de usar, né? Então fica essa ideia, tá? Do consumo sendo algo patológico, por isso que eu gosto da palavra suporte. Beleza? Vamos lá, terceira relação entre eles. A gente chama de intertransformação. Sim, o Yin, a hora que alcança o seu máximo, o seu auge, o seu pico máximo, ele se transforma em Yang. É inevitável. Não dá para mudar esta relação. Vai mudar. Não tem como. A hora que o dia chega no seu auge, meio-dia, solzão a pino, não tem mais o que fazer. Ele começa a descer lá no horizonte. Tudo bem, não é o sol que desce, né? A terra que gira, mas dá essa sensação. Então ele começa a descer. A tardezinha vai chegando, vai chegando, vai chegando até chegar meia-noite, tá? Que é o auge, é o pico da energia Yin, pensando aí no dia e noite, né? Da nossa dualidade aqui. E é inevitável essa transformação, essa mudança de um para o outro. Tanto é que temos lá a tal da sementinha, né? Deixa eu fazer aqui. Para quem nunca viu esse desenho, é molezinha. Vocês podem até fazer aí na casa de vocês. É o círculo. Tudo bem? Só que um lado ele vai estar pintado de preto e vai ter uma sementinha, né, ou uma esferinha branca, e o outro lado ele vai estar branco com a sua sementinha ou esferinha preta. Então, quando o Yang, que é o lado branco, chega no seu ápice, nada mais tem a fazer a não ser alimentar a semente do Yin. E o que vai nascer? Yin. O Yin nasce, faz todo o seu processo, a hora que chega no auge dele, ele alimenta a sementinha do Yang, que nada mais, ele não tem mais o que fazer. Não tem. A única coisa que ele tem guardado ali no bolso é uma semente, que é o que ele vai plantar. E isto depende, né? O Yin depende dessa sementinha de Yang. Olha que curioso. Eu preciso plantar essa sementinha de Yang para me tornar Yin novamente algum dia. Olha que interessante, olha que curioso, né? Então, se a gente entende que a doença ela precisa ser perpassada, eu preciso compreendê-la, eu preciso absorvê-la, né, da melhor forma possível. Óbvio, a gente sabe que tem aí algumas doenças que podem causar morte, né? Então a gente tem que ter um cuidado redobrado com elas. O importante é não deixar chegar a esse nível, a esse ponto. Lembra de novo lá, né, da inclinação? Se tiver muito inclinado, a chance da pessoa não aguentar é muito grande, né? Então a gente precisa fazer isso, essa passagem com cautela, mas eu preciso entender essa doença, eu preciso incorporar essa doença, interpretá-la de forma física, de forma mental, de forma espiritual, ouvir o alarme que o corpo está dizendo, né? Então é isso que a intertransformação faz. Aqui no Ocidente, o que a gente faz com a doença? Eu estou pegando o exemplo da doença, tá? Porque fica um pouco mais vivo, né? A gente está falando de uma arte-terapia também, né? A medicina chinesa ela é praticamente uma arte de cura. Né? Então, quando a gente está doente, aqui no Ocidente, o que a gente faz? A gente interrompe a evolução da doença com medicamentos, tá? E eu faço, então, ela voltar ao seu estágio inicial. Eu não estou curando ou fazendo ela girar e entender que ela é o seu oposto.
a gente só está fazendo ela voltar para o estágio inicial. E o estágio inicial ele é muitas vezes imperceptível, assintomático, né? Então eu fico bem por um tempo, estou tranquilo, e aí dali alguns dias, ou meses, ou anos, aquilo pode retornar, aquilo pode voltar. E muitas vezes volta, ele é até um pouco mais grave. Se eu não fiz nenhuma alteração no meu padrão de vida, na minha alimentação, na minha conexão com a natureza, práticas físicas, espirituais, se eu não fiz nenhum tipo de alteração no meu dia a dia, continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia desde a primeira manifestação da doença, a chance dela voltar e voltar mais forte é grande, tá? Então a gente tem que estar sempre de olho, falo de olho, mas na verdade com todos os sentidos, né? Bem aguçados para perceber o nosso corpo, para perceber esse diálogo do corpo tentando sinalizar para a gente algo que não vai bem, algo que está em desarmonia, né, com o todo. É muito comum, sei lá, as pessoas estão trabalhando aí numa empresa X e ela já não gosta mais dessa empresa. Então, ela continua trabalhando, né, ela não pede para sair da empresa porque ela tem o seu salário, né, ela está lá dentro da tal da zona de conforto, né? Então ela faz esse movimento de ir para o trabalho todo santo dia, mesmo não querendo ir. Então ela gera um contrafluxo, um contrassenso dentro dela mesma, dela não querer ir, mas vai porque tem que ir, porque ganha o salário no final do mês e que paga as contas e que no final do ano ela pode viajar. Milhões de questões aí envolvidas, né? Só que esse processo ele vai criar um descompasso no nosso organismo e a gente vai precisar de uma muleta para conseguir chegar até o trabalho. Muleta que eu digo é o uso de um medicamento, né? Fazer a atividade física num grau talvez, né, um pouco mais elevado, um pouco mais intenso para conseguir manter a minha força, meu equilíbrio, alimentação. A gente vai ter que mudar totalmente a lista do outro lado para continuar fazendo aquilo que não faz bem para nós, que é esse trabalho ou que é esse relacionamento, às vezes é um casamento, né? A pessoa não aguenta mais, a esposa, o marido, continua ali dentro da relação e aquilo começa a minar, vai fazendo mal para a pessoa. E ela nunca consegue fazer essa transformação do yin para o yang, ou do yang para o yin, né? Fazer do yin para o yang. A gente está falando aí de um suposto nascimento ou renascimento, né? Dentro da relação, dentro do trabalho, dentro de mim mesmo, né? De eu renascer, de eu criar coisas novas, né? De eu descobrir algo novo dentro da minha vida. Então, algo precisa morrer para que eu renasça, né? E vice-versa também. Às vezes eu preciso fazer morrer, né? Para encontrar esse processo. Às vezes eu preciso fazer viver para encontrar esse processo. Eu preciso sair da minha cama, né, para arrumar um emprego. Às vezes, de lá da cama não dá muito certo. Né? Eu preciso caminhar, eu preciso me falar com pessoas. Né? Hoje em dia, a rede, né, conexão, show de bola também. Vamos que vamos. Internet, é isso. Né? Mas eu preciso fazer o meu movimento. Se eu não me movimento, as coisas não se movimentam. Elas ficam com aquela parte chapadinha, né? Encostada lá no chão, e nada faz aquilo levantar, a não ser que eu me esforce demais. Ou peça ajuda aí às pessoas que dão suporte quando eu não consigo mais carregar o meu fardo sozinho, né? Aí eu vou para uma cirurgia, aí eu vou para terapia, vou para o terapeuta, né? Inclusive a nossa, né, querida acupuntura, ela também deveria ser temporária. Né? As pessoas não deveriam se tornar dependentes dessa técnica, né, ou de qualquer outra técnica X terapêutica. Ela deveria ser autossuficiente. Nós, como seres humanos, deveríamos ser autossuficientes em relação à nossa saúde, tá? De construir diariamente fatores, né, e circunstâncias que gerem esses benefícios, que façam com que eu consiga passar pelas minhas doenças de uma forma mais suave, que a transição não seja tão radical, que seja mais sutil, a ponto de eu conseguir, às vezes, com um chazinho,
né? Ou com repouso, me permitir um repouso, deitar, né, e ficar lá quietinho, transformar essa doença de novo em saúde e assim por diante, tá? Então elas estão ali sempre juntinhas, beleza? Interdependência, intersuporte, intertransformação. São as três relações diretas do Yin e do Yang. Para entender o equilíbrio dessas duas forças, a gente precisa entender como elas interagem, tá? Então, não adianta eu chorar a hora que o sol estiver se pondo, porque eu gosto de sol e não quero a noite, não quero escuro, não quero lua, né? Não adianta, porque vai acontecer, né? É a mesma história. Vai ficar doente? Vai ficar doente. Não tem o que fazer, não adianta chorar, é preferível encarar isso de frente. Vai tentar entender, se precisa de ajuda ainda, tudo bem também, vamos nessa, vamos usando as muletas, o quanto a gente precisar, e a hora que a gente perceber que dá para jogar as muletas, né, levanta-te, anda-te, melhor, show de bola, né? Os medicamentos, automedicação, né, se possível, tenta fazer os testes, até onde eu consigo levar isso, né? Não estou falando para ninguém sofrer em casa, Guilherme, eu não aguento dor, eu sei, sentir dor não é bom para ninguém, mas a gente precisa sentir o corpo e dar chance para ele também fazer as coisas que ele sabe, tá? Porque o nosso corpo, gente, pode ter certeza, a tecnologia ela é mais alta do que qualquer rede social que a gente entra hoje, qualquer computador, qualquer celular. O nosso corpo ele é muito, muito mais inteligente do que qualquer máquina, muito, tá? E ele foi feito, ele foi programado de alguma forma, não sei quem fez isso, mas foi muito bem feito. Ele foi programado para se manter em equilíbrio o tempo todo. Essa história, para a gente se desequilibrar, a gente precisa insistir diariamente fazendo coisas erradas, diariamente me alimentando mal, diariamente trabalhando mais do que deveria, né? Ficando horas a mais no trabalho, diariamente tendo noites mal dormidas de sono, ficar vendo filme, Netflix, né? Aquele seriadão que você não consegue parar de assistir, varando madrugada dentro, todo santo dia, para conseguir desequilibrar o nosso corpo. E a gente consegue, né? A gente fica doente, né? E ficar doente já é normal. Imagina para quem está aí interferindo, né? Ou não ajudando muito o organismo nesse processo, tá? Então, o tal do equilíbrio das forças do Yin e do Yang vem de uma junção de atividades e tarefas e coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? Desde o momento em que você acorda, autocuidado, né? Higiene básica, algum tipo de alongamento, preparar o corpo para o seu dia, começar o trabalho de leve, né? Trabalhar é bom também, faz bem para a alma, né? Porque a gente se sente parte de algo maior, de uma missão, né? De algo grande, desde que a gente se conecte com com nossa profissão, né? Eu prefiro chamar de missão. Então, a gente precisa dessa conexão. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de repouso, eu preciso de boa alimentação, e assim, de bons relacionamentos, eu preciso de família para interagir, para fazer trocas, para eu conseguir me ver nos espelhos do dia a dia, né? Para eu me ver nas pessoas que estão me vendo, né? Então, se a gente olha, por exemplo, lá na TV, né? Tipo, que raiva, você viu o que o cara fez, não sei o quê, né? Se você viu isso, é porque isso está dentro de você, né? Se você viu uma maracutaia, se você viu raiva, se você viu frustração, se você viu tristeza, isso já estava dentro de ti, ninguém colocou, né? Você só espelhou algo que estava vindo de fora, só isso. Então, se você olha lá fora, fala, meu, tá ok, esse cara, né, talvez não seja o mais adequado aí para liderança, esse cara não é o mais adequado para tal e tais papéis dentro de uma sociedade, mas eu acho que ele talvez seja necessário para algo maior que eu não estou conseguindo enxergar hoje, né? Algo que eu não consiga ver, né? Não entrando aqui em mérito político algum, tá? Não tenho partido, não tenho nada. Mas é isso, é criar um filtro
para tudo que a gente vê, para tudo que a gente vê, não cabe julgamento, não cabe classificação. Essa é a nossa saída para entender o que o Yin e o Yang vieram trazer de informações para nós, né? Tudo que a gente coloca em listinhas, em tabelinhas, de forma dual, e escolhe um dos lados, vai causar conflito, né? É isso que acontece. Eu escolho o partido X, eu escolho o partido Y. Putz, vai dar problema. Eu escolhi a religião X, eu escolhi a religião Y. Vai dar problema, né? Então, por quê? Porque aí eu tomo o meu partido, falando, aqui é melhor do que lá. Você vê lá, eles pensam de tal forma, eles estão esquecendo de uma outra coisa. E aí isso gera conflito. O olhar do Yin, do Yang, na sua essência, ele não é dual. Eu não posso ver com os olhos que a gente tem aqui na face. Eu preciso ver com a parte interna, com a minha consciência. E não está nem aqui, né, para os chineses, ela está aqui, no coração, nosso Shen. É ele que precisa ver, né, o que está acontecendo nesse todo, né? Então, olhar o dia e noite como parte integrante de uma única coisa só é a visão macro, é a supervisão, né? É a visão superior em relação a essa dinâmica ilusória de dia e noite, tá? Por isso que os hindus, né, ou na própria acupuntura, a gente tem um ponto aqui bem no centro, entre as sobrancelhas, né, que ajuda a expandir, a abrir, a clarear o Shen, como a gente fala, né? Então, a hora que eu clareio o Shen, eu deixo de ver de forma dualitária e julgativa para ver de uma forma unitária. Agora eu vejo as coisas como uma coisa só, né? Eu entendo que a saúde e doença não são duas, é uma, né? Só que hora eu estou olhando cara, olha, eu estou olhando coroa, né? De um lado ou de outro, mas o valor é o mesmo, né? Elas são a mesma coisa, não tem como mudar um do outro. Essa é a sacada para entender o Yin e o Yang. É o olhar da unidade, né? Então eu olho a dualidade porque é mais fácil da gente conseguir compreender e entender o que está acontecendo, e depois eu junto as duas como sendo uma só, né? E a hora que eu compreendo as duas como uma só, fica muito mais fácil de eu transcender essas informações, né? Ou essa compreensão do que é o do Yin e do Yang. Aí é uma outra questão, né, que a gente tanto bate na tecla aqui na medicina chinesa, uma medicina tradicional chinesa, né, que é essa medicina mais milenar. Não adianta a gente tratar uma parte separada do corpo de uma pessoa. Não adianta eu tratar o estômago porque ele está com gastrite, porque o estômago ele pertence a um sistema, que é o sistema digestório. O sistema digestório pertence a um organismo vivo, que é o corpo humano. Esse corpo humano está associado a um processo mental, né? Mente-consciência. Essa mente-consciência está atrelado a uma espiritualidade. Então, eu preciso cuidar de todos eles juntos para conseguir tratar essa gastrite. Ou seja, a gastrite é só uma manifestação, é o nome que a gente deu para quando o estômago dói. Mas não quer dizer que eu tratando a dor no estômago, eu estou tratando eu de forma integral, né? Então, essa é a máxima da medicina chinesa. Não adianta a gente fazer separações e colocar em tabelinhas, né? Criar especializações. Eu preciso cultivar e cuidar de todos juntos, né? Mas bora lá. A intertransformação, né? Que foi o último item aí que a gente trouxe. Eu queria fazer um exercício com vocês. Bem fácil, é um exercício respiratório. A gente inspira e expira. É inevitável uma mudança. Se a gente parar de respirar, ou se a gente parar de fazer transformações de Yin para Yang, a gente morre na mesma hora, né? Sem ar a gente vive aí alguns minutinhos, né? Mas minutinhos mesmos, 2, 3. Para quem está bem treinado, talvez 5 ou 6, né? E olhe lá, tá? Então, essa movimentação do Yin e do Yang, ela é fundamental para a manutenção da saúde do nosso corpo.
é importantíssima. Todas essas relações vão trabalhando juntas, né, e mantendo aí, de certa forma, a harmonia do nosso corpo, da região, da nossa casa, do bairro que a gente vive, da cidade que a gente vive, do continente, do país e do planeta e do universo. Não tem como, estamos todos conectados. A minha ação aqui interfere na ação do outro lado do universo, né? Não dá para fazer separações, tá bom? Gente, estamos caminhando aí para o finalzinho do nosso encontro, tá? Quero trazer mais uma questão relacionada ao próprio Yin e Yang, né, ao equilíbrio das forças. Vocês já entenderam que existem várias dinâmicas, né, dentro do Yin e do Yang. Tem algumas que são bem grandes e outras que são bem pequenas, do tipo uma respiração, né? A gente respira em quanto tempo? 2 segundos? 1 segundo? Sem perceber, a gente já perpassou um ciclo de Yin e de Yang, né? O planeta Terra também respira, só que ele respira durante um ano, ele completa uma respiração em um ano, né, que são as estações do ano. Outono e inverno, inspira. Primavera, verão, expira. Então, dadas as proporções, né, ao tamanho do planeta, ao tamanho do nosso corpo. Se você pega um beija-flor, né, um passarinho, que a frequência cardíaca dele chega a bater 200 e tralalá, assim, né, batimentos por minuto. Imagina a respiração, muito mais curta do que a nossa. Né? Alguns animais também respiram super devagar, como a tartaruga, por exemplo. Né? Os animais que vivem, animais que são centenários, tá? Principalmente as tartarugas, né? Elas têm essa característica de respiração lenta. Portanto, elas conseguem até uma longevidade maior. Né? Animais que têm respiração curta, eles vivem menos. Então, hashtag fica a dica aí, né, da nossa respiração, vamos cuidar um pouquinho melhor dela. Mas a ideia que eu quero trazer hoje, aí pegando também a pandemia como exemplo, né, não tem como, estamos justamente na junção do Yin com o Yang, ou na verdade do Yang com o Yin, né? O Yang ele chegou ao máximo dele, um ciclo que passa aí por volta de 800 a 900 anos, né? Então é um ciclo que possivelmente a gente não consegue passar por dois. Vocês estão me vendo, gente? Dá um ok, dá um oi. Eu não estou mais me vendo. Parece que deu uma travada no sistema. Travou, né, Givaldo? O áudio, o som está indo? Ah, todos me ouvem? Perfeito. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. E parou com a minha cara ótima, assim, né? Eu devia ter dado um sorriso se eu soubesse que ia travar. Será que consigo fechar aqui? Eu dei uma travada aqui no vídeo. Vou tentar colocar ele de novo. Vamos ver se a gente volta. Estão me vendo? Aê, voltamos à Matrix. Então, bora lá, né? Estava falando da pandemia. Obrigado, pessoal. Da pandemia, né? Estamos aí no beiral de um ciclo de Yin e Yang, não trava não. Né? Onde o Yang chegou ao máximo dele, ele se transformou, está se transformando em energia Yin novamente. Tá? Estamos saindo do patriarcado e entrando numa era mais Yin, mais feminina, mais matriarcado novamente. Né? Travou de novo, eu acho, assim, porque eu não estou me vendo muito. Bem no finzinho. Vamos.
eu tô vendo, será que estamos entrando no matriarcado mesmo? Não sei se matriarcado seria a palavra, né? Porque é algo mais antigo. Estamos entrando numa nova era, sim, com certeza, tá? Os orientais, os clássicos, né? Os mais antigos, eles viam muito dessa forma. A primeira onda da origem do universo mesmo, né? Seria a onda energética, o Qi, né? A segunda onda, a manifestação física, né? Os corpos, não corpos humanos, né? Mas corpos celestes também, estrelas, astros, planetas e assim por diante. E depois veio a onda da mente, da parte racional da nossa mente. E agora seria uma quarta onda, né? A mente, ela é algo muito yang. E essa quarta onda seria a onda da espiritualidade, que tem mais a ver aí com o público feminino, tá? Então, por isso o termo matriarcado, mas não sei se caberia esse termo, né, na atualidade. Talvez a gente encontre um outro termo, algo mais pertinente ao que está acontecendo no mundo hoje, tá bom? Eu sei que começou a dar uma travada aí no sistema, né? Bom, gente, mas a gente já está fazendo aí a finalização do nosso encontro. Espero aí que todos tenham gostado dessa dinâmica, né? Espero que funcione, né? Assim, o sistema todo. Agora, no final, parece que ele deu uma estabilizada boa aí novamente. Gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, vocês que dedicaram aí um tempo do dia de vocês para parar, né, e assistir essa pessoa aqui que vos fala, né, para falar um pouquinho sobre o Yin e o Yang, essas duas energias, essas duas forças que fazem tanto sentido para nós, acupunturistas, né, praticantes aí de Tai Chi, meditação, o pessoal que gosta dessa filosofia oriental. E o quão importante é a gente entender essa dinâmica entre elas para conseguir aplicar no nosso dia a dia. Essa é a grande questão, é pegar todo esse conteúdo e colocar ele em prática. Não adianta só entender, né, racionalmente o negócio e não aplicar ali no nosso dia a dia. Tá? A gente precisa desse movimento, dessa aplicação. Tá bom? Bom, estou vendo aí as mensagens. Gratidão, eu que agradeço, né, por terem participado aqui comigo desse evento. É algo que eu adoro, né? Quem já fez curso presencial comigo ou quem assiste aí meus vídeos também no canal do YouTube ou aqui pela Medicina Tradicional Chinesa Brasil ou pelo meu canal, né, Vida Simples com Guilherme Nogueira, sabe que isso aqui faz vibrar, assim, faz onde que assim, é algo maior do que eu, né? Isso aqui me alimenta de alguma forma. Tá bom? Gente, bom final de semana para vocês. Recadinhos aí do Jefferson também e meu. Né? No dia 30 nós teremos aí um curso da saúde da mulher na visão da medicina tradicional chinesa. Tá? Quem tiver aí interesse, né? Só dá uma olhada lá na página da MTC, tem o linkzinho lá para fazer as inscrições, tá bom? Agradeço a todos, fiquem bem, se cuidem, né? Façam tudo que for possível aí para a gente passar por essa transição energética de uma forma mais saudável possível, tá bom? Gente, um abraço a todos e até breve.